Grande salve, galera, grande salve, guerreiros e guerreiras. Vamos dar início à nossa live em que vamos analisar em detalhes a prova da PC Paraíba. Vamos analisar em detalhes a prova para vocês. Ó a quantidade de anotações que eu fiz aqui, ó, de absurdos da banca. Estudei tudo que eu tinha para estudar sobre o tema e vamos aí encher a CESP de recursos. Só para vocês terem ideia, vão entrando aí primeiro, né? Vão entrando, vão compartilhando, vão aí divulgando. Quero ver essa live aí bombando, lotada de pessoas. Só para vocês terem ideia, eu identifiquei 26 pontos possíveis de recurso. Alguns se repetem, é verdade, em pontos isolados, de forma mais específica, foram 14 pontos, né? 14 pontos podendo chegar aí a 26 pontos de recurso. Pensa em uma prova mal feita. Isso aqui é para vocês verem a quantidade de anotações que eu meti. Anotações essas que são erros. Erros, repito, erros que a banca cometeu. Não é opinião minha, não é análise individual do Bruno, não. Isso são erros efetivos, alguns erros crassos, né, de aspectos legislativos, outros erros que demonstram total desconhecimento sobre a prática policial e alguns outros pontos aí que merecem uma análise bem detalhada nossa, tá? E aí a colega aí perguntou, né, Cezinha, a possibilidade de aceitação de outra? Esse é um ponto que nós vamos analisar também, tá? Esse é um ponto que nós vamos analisar também. Se há ou não como a gente trabalhar, né? Se o gabarito pode ou não ser outra coisa. Professor Vinícius, acabei de receber aqui a solicitação para participar, lembrando que essa live com muitíssimo conteúdo vai ser com o professor Vinícius. Estou aceitando ele aqui, entrar ao vivo. Então, essa é uma live, cara, que é para vocês pegarem tudo e anotar. Anota e recorre. Joga a responsabilidade para cima da CESP. E se for necessário, na sequência, joguem tudo para a judicialização, porque essa prova é um absurdo. Isso aqui é fora da realidade. Meu amigo já está aí. Grande Vinícius. Boa noite, meu amigo. Como estão as coisas? Vamos deixar a galera entrando aí. Galera, todo mundo compartilhando a live. Vão chamar todo mundo, vão bombar essa live. Diz aí, Vinícius. Grande Bruno, cara, para mim é uma honra estar aqui contigo mais uma vez. Quer dizer, eu acho que é a primeira vez que a gente faz uma live, né? E assim, Tem o Bruno é um tempo, amigo tem meu. mais de anos que a gente já fizemos no passado, ó. Já fizemos. Mas a gente estava devendo mesmo, né? Esse encontro aqui. O Bruno é um grande amigo que eu tenho, além de ser um exímio professor, já estudei muito com as obras dele, com o conteúdo dele, e é um cara que eu tenho uma admiração, e para mim é uma honra, uma satisfação enorme estar aqui com ele para compartilhar os nossos apontamentos acerca dessa prova de peça prática da Polícia Civil da Paraíba, que foi muito, eu diria, eu ia dizer temerária, mas acho que é uma palavra muito assim, muito, né, leve. Eu diria que foi um absurdo Muito mesmo, né? leve, concordo. Eu tô sendo muito cortês com a banca ao dizer que ela foi uma prova muito temerária. Mas eu, como eu dizia, o Bruno é um cara que eu moro no meu coração, tenho amizade com ele já desde 2016. A gente se encontrou pela primeira vez no concurso da Polícia Civil de Pernambuco, onde a gente ministrou uma aula Pô, presencial ali. Eu acho que tinha umas 500 pessoas naquele auditório, não foi? E dali a gente se encontrou também
em Goiás, a gente se reencontrou no Pará duas Pará vezes, né? duas E vezes. aí foi assim realmente muito Fizemos, bacana. você também fez parte com a gente lá do BR2 Cursos de Peças, né? Também, a gente estava junto nesse projeto, vários projetos que a gente estava junto, e eu tenho uma admiração muito grande pelo Bruno, é um grande professor na área de direito constitucional. Eu desconheço uma pessoa que tenha maior gabarito para falar sobre esse assunto do que o Bruno, o que é muito complicado, porque às vezes a gente pensa que professor delegado de polícia, que dá aula para delegado e tal, só sabe direito penal, processo penal e legislação penal extravagante. O Bruno ele é um ponto fora da curva, é um cara muito bom nisso. E vamos que vamos, né? Vamos para cima, vamos falar sobre esse concurso aí da Polícia Civil da Paraíba. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. E qualquer dúvida que vocês tiverem, os meus seguidores que estão entrando aqui na nossa transmissão, na nossa live, podem ficar à vontade. Eu e o Bruno, a gente vai pescando aqui as perguntas e vai tentando responder na medida do possível. Tá contigo aí, Bruno. Exatamente. Brevemente, só para quem não me conhece, né, eu sou delegado da Polícia do Estado do Espírito Santo, tenho mestrado e doutorado em Direitos Fundamentais e colocar aqui a minha obrinha para vocês que não conhecem ou que não... Muitas pessoas conhecem o livro e não sabem que eu sou autor, né? Isso às vezes também deve acontecer com você, né, Vinícius? Meu livrinho aqui, ó, Delegado de Polícia em Ação pela editora Juspódio, né? Tô com o seu livro aqui também, ó, trouxe os dois aqui, ó, o seu aqui, ó. Ah, sim, velho. Caramba, velho. Cara, que edição é essa que você tá aí na mão? Deixa eu só ver. Que É ela a tá quarta. azul, tudo A isso. sua é a quarta. Ela tá azul, mas eu acho que é por conta da câmera, né? A minha também, eu tô com a quarta aqui, só que a minha tá meio. Não sei se você tá enxergando ela aí, ela é meio marrom, meio roxa. Acho que essa aí Aqui, é a né? terceira, cara, né, não? Quarta, tá aqui embaixo, quarta. Tem certeza Ó, que a tua é a quarta? aqui, ó, quarta edição. Então, Doideira. beleza, acho que eles fizeram capas aí de cores diferentes. A Não verdade é? é que eu conheço a sua obra, viu? E quando você fala que é um livrinho, isso é uma conversa fiada, pô. Muito conteúdo, Muito muito denso, conteúdo. o livro de livro, né? Só a título de curiosidade, quando me perguntam nos cursos, né, que a gente trabalha com curso, eu e você, indicação de livros, né, de peças, eu sempre indico dois. O meu, Delegado de Polícia em Ação, porque vai ter a parte teórica ali da peça, tais aspectos práticos da atividade policial e também modelos. E o seu também, que eu recomendo, são os dois livros, né, porque o seu você vai trabalhar aí com aspectos mais de peça mesmo, tem uma didática bem específica. Mas é isso aí, né? Vamos E lá. antes de a gente começar a prova propriamente dita, analisar, eu tenho uma pergunta para falar para essa galera que está aqui. Eu vou dar minha opinião, Vinícius também, tá? Com você, Vinícius, vou até começar primeiro. Mas, galera, podem colocar aí no comentário que vocês... Qual a posição de vocês sobre a pesca, qual a percepção de vocês sobre a peça. Vinícius, vamos agilizar aí. Um minutinho para você, um minutinho para mim na sequência. Sua posição aí, meu amigo. Eu acho que é uma peça em que a banca errou, de fato, isso aí é a premissa básica, a banca foi alguém que não tem o menor conhecimento sobre inquérito policial, sobre a prática policial, não tem a menor noção. Engraçado que eu, diferente do Bruno, eu não sou delegado de polícia, mas eu dou aula para essa fase da prova desde 2015, né? Então tenho uma experiência com o concurso e também com a vida prática, porque eu sou técnico judiciário TRF5 e já trabalhei muito tempo numa vara criminal da Justiça Federal. Então a lida do dia a dia é muito com os inquéritos policiais da PF, né? E eu acho que a banca realmente pisou na bola. E na minha concepção, Bruno, não tem salvação para a prova. Eu não sei o que é que você acha. Então, eu sigo uma linha similar à sua. A peça, enquanto portaria, para mim não tem salvação, né? Ainda mais essa peça aqui, ela tem 26 erros, 13 específicos. Nós vamos trabalhar um por um para vocês recorrerem logo na sequência. A banca forçou, né, combinações de peças impossíveis de ser combinadas, né? Na prática policial, eu só há 10 anos delegado, nunca vi isso. E eu vi vários professores comentando, né, inclusive fora professores que não são delegados, alguns juízes, promotores, a aberração que foi essa peça, então é meio que unanimidade, né? E até o final da live a gente vai estender esse tema em vários pontos da live e a gente vai analisar se, não cabe portaria. A banca já afastou a PFD e realmente não cabe a PFD. Cabe alguma coisa? Alguma outra coisa? Será que tem como salvar? Né? Então isso a gente vai ver na sequência aí, né? Nossa, tá lotada a live, já tem mais de Tá 100 pessoas. lotado. Pessoal,
Tá espetacular a nossa audiência, eu fico não feliz é? demais. Então, vamos convidar os amigos. E, inclusive, Bruno, eu queria aproveitar a tua deixa para perguntar. Às vezes, tem muita gente que segue a gente, que é delegado de polícia, seus colegas, o pessoal também que segue aqui o meu perfil no Instagram. Vocês que são delegados de polícia já viram alguma coisa nesse sentido dentro de uma portaria? Esse monte de loucura que a gente vai falar agora? Realmente é bem difícil. Se alguém faz isso na prática, deve ser um delegado de polícia muito ruim no dia a dia. Porque, Bruno, você já imaginou você instalar um inquérito desse jeito? É fadado ao fracasso, né? E aqui a gente tem que confessar, né, ô Vinícius? A banca não sabe fazer peça e a banca tem que fazer nossos cursos para aprender a fazer a peça, meu amigo. Se ela Cara, fizesse os nossos cursos, eles aprenderiam a fazer uma peça, que, pelo amor de Deus, isso foi uma a vergonha. primeira coisa que eu vou fazer, Bruno, a primeira coisa que eu vou fazer agora é enviar o meu livro. Aí você manda o seu também, Manda o aí meu, para o vou site. mandar. Eu costumo mandar os meus livros aqui para o pessoal da Polícia Federal aqui, mas eu mando a título de cortesia e tudo. Os delegados chegam aqui. Não é para dizer que as peças deles são ruins, não. É mais para presentear e para também, né, uma forma de cortesia com o pessoal que Sim, trabalha aqui sim, na Justiça Criminal, né? Mas realmente o pessoal tem que fazer nosso curso, Bruno, para poder aprender a tem que fazer, né, velho? fazer, né? Faltou muita coisa, cara. Faltou muita coisa. E Sem dúvida coisas alguma. que você aprende no primeira hora de curso, você já sabe que não pode fazer, entendeu? Então tem Sem dúvida. muita São coisa premissas errada aí. básicas, né, Bruno? Premissas básicas que a gente vai ver muito ao longo do nosso bate-papo. Mas sem maiores Sim, delongas, inclusive, só eu vi um só uma comentário coisa, aqui, acho que Bruno. Para a vale. galera, pra galera que tá aqui na live, pessoal, a gente não vai só comentar a prova e tal, falar de recursos, a gente vai dar uma aula junto, não é isso, Bruno? Eu acredito que tem muito conteúdo que pode ser aproveitado aqui Sim, para prova sim. objetiva, para outros concursos, e tem muitos concursos de Delta vindo aí, então aproveitem, pessoal, fiquem aí na live porque vai ter muita coisa, pega o papel, anota tudo que tem muita informação de qualidade. Tem um comentário que me chamou a atenção do aprovados PCPB. Hoje eu obtive a resposta de que a Associação dos Delegados da Paraíba deve emitir uma nota logo mais sobre o certame. Eu Opa, ouvi a mesma coisa, eu não ia comentar a princípio não, tá? Porque não é uma informação que eu tenho como oficial, apesar de eu ser delegado de polícia. Mas eu ouvi essa informação sim, em relação à Associação dos Delegados da Paraíba. Mas não é uma informação oficial. Mas como já a gente está batendo. Estou vendo que uma pessoa comentou também, então de repente pode ter algum fundo de verdade, né? Agora é esperar para ver. é verdade. Onde há fumaça, há fogo, né? Se o pessoal aí falou e você já tinha informação, você estava mantendo em sigilo, e me parece que não é uma coisa assim única, então provavelmente vai ter alguma manifestação que é louvável, né? A associação com certeza deve estar precisando de delegados de polícia bem preparados. E se isso daqui for para frente, provavelmente a turma que vai passar é uma turma sem noção total. É. Vamos começar então, meu amigo? Vamos entrar Vamos então para agora cima. os pontos por pontos da peça e ajudar o pessoal aí aos recursos que virão? Vamos lá. Vamos lá então. O ponto um, aqui na verdade eu quero começar por esse ponto, não é nem uma sugestão de recurso esse. Esse é o único ponto da prova inteira que não é sugestão de recurso, mas é só uma observação. Pela primeira vez a CESP, e isso ela não adotava como padrão nas provas anteriores, pegar a delegada APF e outros anteriores, diz respeito ao início. Como que é o início de toda peça da CESP, do preâmbulo? Sempre é o delegado de polícia que esta subscreve. Ela nunca começou indicando a entidade do órgão. Foi a primeira vez que eu vi isso. Que eu adoto Sim, no meu curso, eu sei que você também adota no seu, né? Que é utilizar o sim. padrão que a CESP utilizou pela primeira vez. A Polícia Civil do Estado da Paraíba, neste ato representado pelo delegado. Então, houve É uma verdade. mudança aí, né? Acho que é interessante pontuar isso para quem está na live, porque eu já ouvi vários comentários de professores, inclusive de peças, que sempre colocaram que essa forma estaria errada. Só que veio agora na UFPR, veio, se eu não me engano, na PCRN também, FGV, e agora acesso pela primeira vez, né? Não, o Vinícius? Sim, sem dúvida. Eu acho que eles compraram meu livro, então só pode. Porque eu já ensinava isso já há bastante tempo, né? Eu É, sempre coloco primeiro a instituição representada pelo delegado de polícia. Mas eu vi, Bruno, já o CESP comentando um gabarito, que eu ouvi recurso em relação a isso já em algumas oportunidades, eu acho que baseado no padrão que estava sendo adotado, e eles disseram que, na verdade, tanto faz para o CESP
ele entende que tanto faz, de modo que isso aí, numa correção, eles não considerariam como erro Não. ou acerto. Verdade, para delegado da PF eu tive vários alunos que eu acompanhei nos recursos, né? E eu vi Sim, que nenhum deles perdeu ponto por fazer o padrão que hoje a PF está adotando. Mas vamos lá sem então dúvida. agora para o nosso ponto 2, né? E algo, Vamos esse lá. ponto 2 com cenários similares, vai se repetir ao longo de vários pontos da prova. A banca, ela emitiu em vários cenários, fatos novos que não estavam Sim, previstos na redação. vamos Né? E o lá. primeiro aí, qual é esse segundo ponto que eu quero falar com vocês, que o Vinícius vai verticalizar melhor. Logo na portaria está lá, delegado titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações. Da onde que a banca tirou essa informação? Porque na questão mesmo, na narração fática, em nenhum momento isso é colocado, né não? Sem dúvida. Inclusive, eu costumo dizer para os meus alunos que eu acompanho que é terminantemente proibido você inventar fatos. E esse aqui é um tipo de fato que, se o aluno fizer na prova, pode ser até que ele seja interpretado como identificação de prova. Porque em momento algum você falou defraudações, é uma coisa muito específica, né, Bruno? Pô, só faltou ele dizer da terceira delegacia da cidade tal, porque, pô, isso aí é uma coisa muito temerária, né, na minha concepção. Então, muito temerária. Eu até olhei no edital, tem uma lei estadual relativa a PC Paraíba no edital, né? Ah, maravilha. E eu busquei nessa lei se tinha estruturação interna da polícia. Não tinha. Então, é Deve igual ser um você ato querer interno cobrar, por deles. exemplo, numa representação por cautelar, você querer cobrar endereçamento específico para um juiz sem a questão te dar. Cara, você não tem que saber regimento interno de TJ. Você não tem que saber igualmente aqui, né, estruturação interna de funcionamento da polícia. Doideira isso. Até porque às vezes a lei pode até trazer. Eu sei que você tentou salvar vendo se no Estatuto da Polícia, que é uma lei, né, complementar no caso, se ele traz essa estruturação. E geralmente isso é feito através de atos administrativos de caráter normativo, que estruturam ali e tal, regulamentam uma lei que é mais geral. E, obviamente, o aluno não tem necessidade nenhuma de saber isso. Exatamente. Ponto 3 é um que você até comentou em relação às referências da portaria. Diz aí pra gente, ô Vinícius. Referências Referências da legais. Ah, sim, legal. Eu percebi aqui que eles colocaram. Isso deve ter sido um erro de digitação, mas mesmo que você. Que está dizendo aqui que é a Constituição, artigo 144, parágrafo 4, ok, isso é muito comum, eu ensino isso para os meus alunos. E tem falando aqui do artigo 4 do Código Penal. Eu nem lembro o que é o artigo 4 do Código Penal. Mas, pô, ele quis colocar do Código de Processo Penal. Mas ainda que fosse de processo, o artigo que menciona a instauração de inquérito de ofício pelo delegado de polícia é o artigo 5º, inciso 1º. Que É, aí sim, quando o delegado. Só existem duas maneiras de se instaurar um inquérito. Ou é por meio de uma portaria, ou é por meio de um auto de prisão em flagrante. Quando você abre o inquérito, você vai ver nas primeiras páginas duas coisas são possíveis: uma portaria, ou então um auto de prisão em flagrante. E aí é o caso dele ter colocado aqui como ele queria que fosse uma portaria, o artigo 5º, inciso 1º do Código de Processo Penal. Então está totalmente disforme isso daí com a realidade. Pode passar para frente, Bruno. exatamente. Show. Ponto 3, vamos agora para o nosso ponto 4, que é a parte dos fatos, e mais uma vez a branca incidindo em fato novo, né? Que ela exige ali o que os fatos sejam noticiados no boletim de ocorrência. E a questão fática, a narração fática da questão não coloca o boletim de ocorrência. Da onde que eles tiraram esse boletim de ocorrência que não foi lavrado? A questão não Verdade. coloca isso de forma expressa assim, né? Não, sem dúvida alguma, não tinha boletim de ocorrência. Claro que seria uma forma de levar a notícia crimes à autoridade policial, de cognição imediata, porém, o enunciado não falou. O enunciado falou só que alguém falou para a polícia que teve ali a fraude. E a partir Teve, daquele momento, sim. a polícia foi para cima. Mas em momento algum, naquele trecho do enunciado, mencionava que a polícia, quer dizer, tinha formalizado um boletim de ocorrência. E você sabe que dentro de uma delegacia, Bruno, não é tudo que chega ali na tua porta que vai virar um BO, muito menos um inquérito, né? Você vai filtrando, vai afunilando e pouca coisa vira uma investigação. E aqui está dizendo que um BO. Ninguém sabe se tinha. Então, mais uma E, coisa, e aí fatos novos.
E vale pontuar aqui uma questão de ordem prática. Por quê? A Sim, questão narra que é questão que os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade. Muitas dessas vezes não será nem lavrado o boletim de ocorrência. O delegado pega o sim, fato, toma um depoimento, já mete a portaria sem boletim de ocorrência. Não tem sem boletim de dúvida. ocorrência. Então, você Não. está presumindo uma informação na questão que ela não tem como ser presumida, porque o delegado pode instaurar o procedimento sem o próprio boletim, já que a questão não narra a existência dele, É a né? questão de você se ater ao enunciado. E a própria banca dá ali a informação no final de que você não pode criar fatos novos. Ela própria criou um monte. Então, realmente, isso aí já demonstra muita. Aí é uma questão aí de insegurança de quem fez a prova, né? Exato, total insegurança, desconhecimento e a Sim, pessoa estava perdida, né? Quase um bêbado fazendo essa questão aqui, porque pelo amor de Deus. Vamos lá então, falamos vamos. do ponto. Mais um ponto. Vamos agora para o ponto 5, que diz respeito às tipificações. O que você diz aí sobre as tipificações, ô Vinícius? Eu acho que aqui faltou o artigo 244B do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala o crime de corrupção de menores, para a gente Exatamente. imputar para o Carlo, porque, segundo o enunciado, ele que cooptou os menores para que eles realizassem a prova na qualidade de pilotos. Não é isso? Então, ele pratica a conduta prevista no 244B. E mais, e os menores, e outra coisa, viu, Bruno? A questão dizia que os caras tinham 17 anos. Se ela dizia isso, eu falei, pô, ela tá querendo aqui dar aqui a deixa de que tem uma corrupção de menores e que os menores praticam ato infracional análogo ao crime do 311-A. E não vem essas Exatamente. coisas. Eu não sou muito bom em direito penal, não, mas essa parte aqui eu me liguei. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. A banca rolou a bola e ela mesmo não chutou. Furou, Sim, furou o exatamente. Ela chute. levantou a bola, eu falei, beleza, aqui eu já sei que vai ter um 244B. Aí, cadê? Pô, né? Aquela história. Fez que foi, Exatamente. não foi e acabou fome, né? Desse jeito, desse jeito. Vamos lá. E agora a gente vai entrar na parte das determinações, né? Daquela lista de diligências que tem uma quantidade absurda de erro, em que o CESP confundiu tudo. O que é atribuição do escrivão? O que é atribuição do agente? O que é atribuição do delegado? Essas diferenças do cargo, né? E eles têm que entender que é um concurso para o cargo de delegado. É o delegado Sim, que é responsável por grande parte dessas diligências, que não podem ser delegadas, né? Tem coisa que o claro. delegado é redundante, né? Tem coisa que o delegado vai delegar ao escrivão. O escrivão é como se fosse um longa-manos, né? Igualmente o investigador. Mas certas coisas não são assim que funciona, né? Não são assim que funciona. Então, assim, eu acho, Bruno, o seguinte: essa parte aí do item um para frente, do gabarito, demonstra que o sujeito que fez essa prova não sabe o que é que pode e o que é que não pode constar de uma portaria. E, descendo aqui nos comentários bem rápidos, a portaria, o próprio nome diz, ela só inaugura, ela só abre o inquérito. Não pode nela ter um monte de determinações que podem acontecer lá na frente da investigação. Como é que na portaria eu já sei que tem que fazer uma interceptação, que tem que fazer uma busca, que tem que fazer uma prisão, que tem que fazer uma quebra de sigilo, etc, etc. Não dá para você entregar todo o jogo antes. Não tem como você comer o bolo antes de assar ele, né? Você tem que Não é? ter, tem um processo, né? O cara tá querendo comer o bolo sem assar o bolo, sem colocar no forno. Investigação, o Bruno, delegado de polícia brilhantíssimo, aí já deve ter conduzido muitas investigações. No começo, você só vamos instaurar, vamos ouvir fulano, beltrano, dependendo do que vier daí, aí a gente dá o próximo passo. O cara parece que é mais ansioso do que eu, Bruno, o cara que fez o negócio aqui. Não é? Ele tem. É um cara precoce na vida, né? Sem dúvida alguma. Imagina o Rex, né? Mas uma coisa que eu senti, né, é a sensação de que a banca, né, que ela pode colocar simplesmente tudo nessa peça, como se não existisse uma padronização nas próprias peças que ela está se referindo. Por exemplo, interceptação telefônica tem uma padronização própria. Claro, Preventiva, gigante. medidas cautelares, e tudo isso tem uma padronização, né? E nesse ponto, em relação à padronização, eu acho que entra um diferencial aqui,
né, tanto meu, ô Vinícius, quanto seu, que é uma preocupação que nós temos nos nossos cursos, que isso a gente conversou antes, e você também tem essa preocupação, né? Sim, De nós claro. trabalharmos, observe o seguinte, muitos dos cursos no mercado, alguns livros, até tem uns livros que eu não gosto de modelos de peças, vários desses cursos, livros, eles jogam o quê? Eles jogam modelos, às vezes, que o delegado usa no dia a dia. Às vezes pega o modelo de um concurso, de outro, e vai fazendo aquela coxa de retalhos doida, e você que estuda para concurso fica doido. Não tem uma É, padronização nenhuma. Não é, ô, meu sem amigo? dúvida. É o seguinte, eu acho, Bruno, que assim, é que tem muita gente que dá aula dessa parte prática que quer trazer de pro dia para concurso. E tem uma diferença Eu muito acho que grande nisso. a sua, a Oi, sua internet ficou ruim, travou, ô. travou você A sua para mim internet aqui. ficou Voltou? ruim. Voltou, Bruno? Eu acho que são os comentários, tá muito comentário, acho que a internet travou um pouco aí para nós dois, então, para todo mundo que a galera tá reclamando. Não, não, mas voltou, hein? Voltou, vamos lá, fala aí. Então, rapidinho, eu acho que estudar para concurso, fazer uma prova de peça para concurso de delegado, tem muita gente que se confunde achando que é a prática o tempo inteiro. E não, gente. Uma prova de peça prática de concurso, ela tem várias limitações em relação ao que o delegado faz no dia a dia. Tem Primeiro, mesmo. você tem um número de páginas aqui, um número de linhas aqui que tem que ser levado em consideração. E aí, às vezes as pessoas me perguntam se cai auto de prisão em flagrante. Cara, é o seguinte, no dia que você for na delegacia, pega o inquérito e veja o que é um auto de prisão em flagrante. É um negócio desse tamanho aqui, ó, cheio de peças. Agora, o que pode cair é o despacho ratificador dele, que aí é uma peça lá dentro que tem bastante conhecimento jurídico. Então, as pessoas às vezes confundem e saem dessa padronização, que eu acho fundamental, e inclusive é a primeira coisa que a gente ensina nos nossos cursos, né? O primeiro capítulo do meu livro, aqui, que eu já mostrei, é um capítulo em que a gente fala de um modelo base de representação, e a partir daquele modelo a gente estabelece as diferenças em algumas peças, como você falou da interceptação telefônica, que, nossa, é uma peça gigante, uma peça que no Gigante. pedido tem um monte de coisa específica. Eu me lembro muito bem da prova de 2016 da Polícia Civil de Pernambuco. O próprio CESP fez uma peça muito boa. Aí Muito agora boa. ela traz aqui uma interceptação com uma linha. Diabo é isso, entendeu? Não dá para entender. Não Só a foi, título de né? curiosidade sobre a questão da interceptação. Se você pegar meu livro, que o meu livro eu direciono os modelos também pro delegado de polícia. E uma das Sim, coisas sim. que tem lá é o modelo de interceptação do delegado de polícia tem 4 páginas. E o Não, o meu modelo também do é concurso gigante. público tem 1,5 página. Porque são propostas Maravilha. diferentes. É uma pegada Claro. diferente, é um direcionamento diferente. Isso acontece com várias outras peças. Não tem como. Sim, Não tem é isso como, aí. né? Mas vamos lá. Mas vamos lá então. Voltando aqui, né, só para resumir o que nós falamos agora há pouco, acho que um dos grandes problemas, né, resumindo, né, dos cursos aí é a completa ausência de padronização dos modelos. E isso eu recebo muito dos alunos, você também comentou comigo. Então, isso é algo que Tá? você que está aí nos ouvindo tem que ficar atento. Procure curso com didática, porque chega no dia da prova, você tem que estar preparado, facilita a memorização e compreensão. Beleza? Sem dúvida. Você tem que Pessoal, facilitar, né, Bruno? Tem que ir com exatamente. coisa assim, bem facilitada e simplificada. Eu lembro muito que quando eu ensino isso daqui, o pessoal fala: caramba, se todo delegado de polícia adotasse esse tipo de modelo, nossa, a vida do juiz seria mais fácil, a vida de Não todo é? mundo seria mais fácil, né? Parece ser muito mais objetivo. Vamos lá, então, continuando aqui analisando a prova. Vamos começar agora a analisar ponto por ponto das determinações. E Certo. é o item de número 6 agora, ponto número 6 de recurso, que coloca o seguinte à prova. Estou lendo aqui. Determinar ao escrivão que, autuada a portaria e juntado o boletim de ocorrência, sejam tomadas as seguintes providências. 1. Que os agentes da delegacia de defraudações, primeiro que não tem delegacia de defraudações, como a gente já falou, né? E passa, então, determinar que os agentes façam eles próprios oitiva de servidor público, requisição de informações à faculdade e requisição a operadoras de telefonia. Cara, isso Já é, isso pensou? é trabalho do delegado. Quem preside uma oitiva é o delegado Delegado. de polícia, entendeu?
Sem dúvida. Eu estava até comentando com o Bruno e falei também aqui em outras oportunidades no meu Instagram que é como se o delegado de polícia ficasse numa posição de coadjuvante. Quem fizesse todas as diligências, assim, juridicamente falando, fosse o agente de polícia. Já pensou? A operadora de telefone recebe um ofício requisitando informações assinado lá embaixo pelo agente. Nada contra o agente, pessoal. É porque cada um tem sua atribuição e legitimidade. A legitimidade, isso aí foi uma luta que os delegados de polícia tiveram para conseguir requisitar essas informações diretamente sem precisar de autorização judicial. E aí você vai colocar o agente para fazer isso? Não. O agente vai, no máximo, levar esse ofício até a operadora. Ponto. Exatamente. Então, tem uma questão de atribuição grave aí, né? Grave no que diz respeito às atribuições. O E a agente, título de informação, o né? agente ele tem a sua relevância muito grande, ele vai a campo, faz a investigação, Claro. cumpre diligências, é o cara que dentro da interceptação telefônica vai acompanhar os áudios, vai fazer todo aquele relatório de investigação. Cara, a polícia não funciona sem agente, sem investigador, mas nem Sem dúvida. tudo lhe apetece, nem tudo lhe é a sua atribuição. É isso que tem que ficar claro aqui. Sem dúvida. O cara que fez a portaria, o cara que fez a prova, ele não sabe disso. Muito claro que o agente ele cumpre e quem pede, quem tem ali eu diria que o mentor intelectual disso daí é o delegado de polícia. E outra coisa, viu, Bruno, que eu estava pensando aqui, a título de fundamentação de recurso, cabe muito bem a Lei 12.830, que é o Eu Estatuto do pensei nela Delegado de também. Polícia, né? Na condução do inquérito, o sujeito citar o artigo 2º, parágrafo 1º da lei, que o delegado de polícia, na condução do inquérito, pode se valer de requisições, de tudo que ele puder se municiar para poder investigar, poder elucidar o crime. E Sim, dentro sim. disso daqui é fundamental. A base de fundamentação aqui de um eventual ofício a uma operadora de telefone, além de ter toda a questão constitucional, a própria Lei 9296, de repente, pode ser citada em algum ponto, eu acredito que não, mas a Lei 12.830 aqui é fundamental. Concordo, uma fundamentação direta, legal e Sim, tranquila. Informações, vamos lá. inclusive, sobre esse ponto, até no livro Delegado de Polícia em Ação, quem quer doutrina, referência, depois eu posso tirar uma foto para quem quiser fundamentar, né? Eu tiro foto, mando. É muito claro, esse tipo de Claro, atribuição não é do da agente, gente. né? Por mais louvosa que seja a atividade deles. E aqui, Claro. ainda, finalizamos o ponto 6 e agora sobre o ponto 7. O que acontece? Em relação ao ponto 7, que é o item 1C do gabarito, que diz respeito à possibilidade de requisição às operadoras de telefonia de acesso às contas telefônicas de todos envolvidos na fraude. Nós temos dois problemas nessa estrutura. Primeiro, quem são todos? Isso tem que estar delimitado. Não existe essa coisa abrangente assim, genérica, que beira o amadorismo, né? E Existe aí uma você divisão. infere o direito constitucional, o sigilo da sua vida privada, né, Bruno? Eu tô errado. E ainda, além da questão do todos, tem o problema das contas telefônicas. O que é conta telefônica? Você pega a legislação vigente, não existe uma conceituação do que é conta telefônica. Em tese, a meu Sim. ver, o conceito de alcance, o alcance de conta telefônica é só dado cadastral. Se for só dado cadastral, o delegado pode requisitar. Mas será que vai ter também histórico de chamadas, torpedos enviados? Então, a princípio, ao que me parece, esse tipo de informação deveria ser feito até com base na lei do Marco Civil da Internet, com uma prévia autorização judicial e não Sim, com sim. requisição. Problema E grave. como você bem colocou, tem violação do sigilo, né? Sim, aí a gente tem que entender que todas essas representações, a base delas ali, por que é que o juiz é que tem que, a partir do ponto 2, né, ele vai falar que são as requisições, requerimentos de autorização pelo juízo? Porque todas elas, de uma certa forma, elas ferem algum direito fundamental do indivíduo. E aí o juiz é que vai fazer essa ponderação entre o que é para fins de bem da coletividade e que eventualmente pode ser Sim. relativizado sob um aspecto aí de direito fundamental. Bruno é fera nisso. Direito constitucional, o cara é doutor em direitos fundamentais. Por que sou eu para falar um negócio desse, hein, Bruno? Tá certo ou não tá? Não é? É isso aí mesmo. 10 anos já dando aula de direito constitucional e 7 anos dando aula de peças. Olha aí. Maravilha, hein? Não é?
Você está quantos anos dando aula de peça, ô Vinícius? 7 anos também, desde 2015. O meu Achei que você primeiro tivesse um curso pouco foi um mais de. curso para da Polícia do Distrito Federal e eu tive 64 alunos, 15 foram aprovados numa prova extremamente trabalhosa, que foi a última prova que teve Massa, na PCDF. E massa. foi surreal mesmo. Eu tenho vários hoje delegados de polícia lá no DF que foram meus alunos, vários, vários, vários mesmo. O primeiro curso que eu me Bacana. inscrevi era para cá, acumulo aí vários alunos que passaram aí Acre, Bahia, São Paulo, Minas, Pernambuco e etc. Assim, um monte aí dando aula hoje, inclusive. Todos meus Bacana, ex-alunos. bacana. Eu também tô por aí, 6, 7 anos já dando aula. Maravilha. Vamos lá então. Seguindo aqui agora, item 2, né? O item 2, e aí começa um problema. Por quê? Se você pegar o contexto desse item 2, ele diz o seguinte: ele determina, o delegado determina que o escrivão tome a seguinte providência, dois pontos: requerimento de autorização pelo juízo competente, né? Só que daqui para baixo tem um problema seríssimo. Nada Sim. disso é atribuição. Tem dois problemas, né? Escrivão. O primeiro é que nada disso é atribuição do escrivão fazer. Nada, nada. Não estou E nem podia estar diminuindo aí. o cargo do escrivão. É relevante. É ele que conduz a delegacia no dia a dia. É ele mesmo que vai tocar de ofício vários das investigações. É ele que vai fazer tudo ali. Tem a relevância, mas não são atribuições do cargo, né? Não são atribuições do cargo. E tem um outro problema em relação a essa lista que você pode falar melhor, Vinícius, que é a Uhum. questão do sigilo. Diz aí pra gente. Boa. Maravilha. Eu tinha discutido com o Bruno e tinha discutido, acho que foi só com o Bruno mesmo, sobre a questão do sigilo. Ainda ontem a gente conversando sobre esse gabarito, eu falei, cara, mas será se a banca não fizer assim? Lá embaixo não tem dizendo que essa portaria é sigilosa? Aí resolve o Bruno. Pior que não resolve, Vinícius. Porque, veja bem, tudo que tem do item 2 para baixo é medida que não pode ser publicizada enquanto não tiver sido cumprida. Porque todas as representações, pessoal, quando vocês estiverem no dia a dia da atividade, se Deus quiser, como delegado de polícia, todas essas representações, elas funcionam em autos apartados. O que é isso? É tipo, isso aqui é um inquérito, e isso aqui é a outra, é a parte apartada, ou seja, a parte que é onde vai as representações. Enquanto elas não se cumprirem, se efetivarem e chegarem ao seu fim, elas não vêm para o inquérito, justamente para não frustrar o cumprimento e a efetividade delas. Porque imagina que tem esse monte de coisa aqui na portaria e amanhã chega um advogado lá e fala: eu quero ver o inquérito que o senhor instaurou aí por meio dessa portaria. E lá na portaria tem esse monte de coisa aqui. Cadê o sigilo? Ainda que você diga que isso aqui é sigiloso o sigilo externo. O sigilo interno, para quem é aqui, né, o advogado, enfim, para exercer o direito de defesa, tem até súmula do STF nesse sentido, né, Bruno? Ele tem É. direito a ver. E ele, uma vez vendo, isso aqui tudo vai por água abaixo, ou não? Então, e aqui tem uma questão que eu acho que você pontuou bem, que tem que deixar muito claro para o pessoal que está nos assistindo. Imagine uma portaria desse jeito feita pelo delegado, e que ele vem e fala, pá, decreta sigilo. O delegado pode decretar sigilo, da mesma forma que o juiz pode decretar o sigilo. Decretei o sigilo. Pô, tá com sigilo. Isso resolve? Não, isso não resolve, porque isso é uma portaria de instauração de inquérito policial. A partir do momento em que, mesmo que eu estiver com sigilo, e for nesse caso aqui, que nós estamos falando do caderno principal de investigação, do ato de início do caderno de investigação, se ele Sim, apresenta a procuração, o advogado apresenta a procuração, eu vou ter que dar acesso à portaria, porque é sem ali que vai dúvida. dizer informações relativas à deflagração do procedimento. Eu não Claro. posso, aqui, nesses termos, a simples oposição de sigilo para, em tese, garantir a eficácia desse monte de requisição. Não dá, não é assim que Imagina, funciona. eu pensei na seguinte coisa, Bruno. Imagina que o advogado, por um certo motivo, quer ingressar com habeas corpus, um remédio constitucional. Eu leio de novo aqui, metendo a minha cabeça no direito constitucional. Ele tem que saber, pelo menos, qual é o crime que o cliente dele está sendo, qual a tipificação, qual a imputação que está sendo feita para ele. Sim. E está aqui. Lá no comecinho tem a imputação de um monte de crime. Como é que o cara vai exercer o direito de defesa dele? Por meio de um habeas corpus, que é uma peça que tem caráter de defesa, nesse caso, obviamente, se ele não tiver acesso a isso. Então fica uma coisa meio que sinuca de bico, né? O delegado quer o sigilo para não ver isso aqui, que tem a partir do item 2,
mas o advogado tem direito de defesa de entrar com habeas corpus eventualmente, e ele precisa saber qual é a investigação. E é isso. Exatamente. Aí Aí vai o ficar jeito aquela de melhorar coisa essa tosca. peça. Vão tampar essa página, essa partezinha aqui da folha, né? O resto Não você dá, não né? vai ver. Não, isso não existe. Isso não existe. Não dá. Então, esse foi o Ô, ponto Bruno, sétimo aí. Sétimo? Já até perdi as contas. Deixa eu ver aqui onde eu tô. Esse é o ponto oitavo de problema da peça. Pessoal, aí tem muito mais coisa ainda. Tem muito mais coisa. Estamos é, só no ponto vão 8. anotando aí, viu, Bruno? Oi? Vão anotando, né, aí para que depois vocês possam concatenar o recurso. Tem muita gente que quer que o professor faça o recurso, mas esse É. tipo de recurso aqui, um recurso amplo, eu acho que cada um de vocês, até para exercer, para exercitar, digo melhor, essa redação, você vai ter que. A gente está dando as dicas e você senta aí e pá, começa a redigir o teu recurso, porque a gente não sabe quantas linhas tem, o que é que pode colocar, o que é que não pode, enfim, aí é uma coisa do candidato. A gente está dando as informações de que você precisa para poder elaborar isso aí. Show. Vamos lá. Ponto Para cima. 9. Ponto 9 Quanto é Bruno? a letra D. A questão da busca domiciliar na residência de Carlo, Lenita e na residência do candidato Y. E aí tem um problema, a meu ver, também, repetindo os anteriores, de fato novo, né? Porque a questão em nenhum momento narra ou indica esses endereços para você representar por uma busca. Olha que interessante que caiu em um concurso anterior, eu acho que eu tirei isso, eu vi isso até no seu livro, se eu não me engano, tá? Olha a diferença que é a cobrança. Observe o seguinte, a banca pode não indicar no dia da prova o endereço? Pode. Já foi feito, inclusive, acho que tem até no seu livro. Pará, O que aconteceu? Pará 2016, segunda aplicação. O que aconteceu? No caso, se não me falha a memória, posso esquecer um detalhe ou outro, mas o principal eu vou lembrar. A polícia foi até um galpão. Nesse galpão, fazendo diligências, nada encontrou, foi feito um relatório de investigação. Depois a polícia descobre que nesse galpão tem coisas que necessitam de busca e apreensão. Eu tenho um endereço escrito? Não. Mas o endereço é de conhecimento da polícia? Sim. Então vai caber uma busca e apreensão sem citar o endereço. Mas não é o que acontece nessa prova. Por quê? Em nenhum momento dessa prova são citados os endereços. Não é colocado endereço de forma ativa ou mesmo de forma implícita. Só é citado Sem o nome dúvida. deles, não é, meu amigo? Inclusive, ele diz aqui, Bruno, eu tinha percebido que não só o candidato, o Carlos é o candidato Y, mas também ele quer que faça uma busca e apreensão na casa dos menores, AGS-HKB, para apreensão dos celulares, identidades, computadores, documentos relativos à fraude, como gabaritos e comprovante de pagamento. Eu ia Então, chegar assim, nesse ponto realmente, aí que isso na verdade, não pode ser feito nem em sede de inquérito policial, porque é investigação de menor infrator. Você está na linha E, que eu estava na linha D, entendeu? Essa linha E não, que mas eu fala tô de na D, busca. eu tô no D1. Eu tô no D1, Bruno. Ah, tá, no D1. No D1 é verdade, é verdade, é verdade. Dos menores também, na casa dos menores. Então a banca ela se confunde toda, ela coloca no D1 com o fundamento do 240 parágrafo primeiro e lá na E ela fala de novo, né, busca e apreensão dos menores. Né, ela quer buscar Sim. e apreender primeiro os documentos, celular, computador, escambau, dos menores. E na linha E ela quer buscar e apreender os menores. Então, sobre Então a linha assim, E, calma que a gente vai chegar lá, porque isso é um tá, outro problema que é de maior gravidade ainda. É um erro crasso da banca a linha E. Mas vamos chegar lá. sem dúvida. Ainda sobre a linha D, e vendo isso daqui, né, esse monte de erro, se a banca tivesse virado para a gente, ou Vinícius, virado e falar, pô, dá uma aula para a gente daria até uma correção individualizada para ela, para mostrar onde que estão os erros, né, cara? Que a correção Sem dúvida. individualizada aqui a gente pegaria e falar, ó, Ia dar trabalho. mexe nisso, iria ponto por ponto uma correção individualizada e falava, ó, vamos melhorar agora que dá para avançar, né, não? Ô, Bruno, os meus alunos, na minha mentoria de peça prática, eu costumo levar 45 minutos numa videoconferência com eles para destrinchar uma peça e dizer o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que tem que melhorar para os próximos ciclos de simulados. Agora aqui, se eu pegasse esse cara que fez essa prova, ia ser um cara que ia passar 2 horas e meia, 3 horas, para explicar todos os erros, todas as cagadas que ele fez nessa peça. Ia dar trabalho para caramba, ia ter que Ia cobrar dar dobrado. trabalho.
Esse seu sistema de mentoria é muito bacana. Eu também tenho ele no meu curso, né? Eu trabalho ele com correção individualizada e também o sistema de mentoria, né? Maravilha. E eu vejo que esse acompanhamento que a gente faz muita diferença na evolução, que a gente vai pontuando até aspectos relacionais. Tem erros de português que são crassos, né? Que a gente vai Sim, corrigindo. E a banca está precisando disso, né? Vamos oferecer nossos tá. serviços para ela aí de graça. Vamos lá, Bruno. Mas vamos lá, continuando. A linha E. Por que eu falei com você que a linha E ela tem um erro crasso, crasso, Grave, crasso grave demais. de violação de dispositivo relativo ao ECA? Por quê? Aqui ela coloca dentro de um inquérito policial busca e apreensão de menor. Só que a busca e apreensão de menor, a investigação de menor, não pode ser feita dentro do inquérito policial. O procedimento de investigação de menor é auto de investigação de ato infracional. Então, isso Misturou tudo. não poderia ser feito dentro de um inquérito policial. Isso é um erro crasso, é um erro básico, tosco, entendeu? Isso é um erro tosco da banca. Sem dúvida, é um erro que torna essa portaria mais frágil ainda, porque você começa a misturar. Eu lembro muito bem da prova do Distrito Federal 2015, uma prova gigante, era um relatório. E era uma prova gigante, era um relatório, e muitos professores disseram que, na prática, quando o negócio começa a ficar tão complicado que você tem vários crimes, aconteceu isso inclusive na Lava Jato. Eles ficam dividindo inquéritos para ter um monte de inquéritos e cada um focar numa coisa. Aqui era o caso dele não misturar essa busca e apreensão do menor dentro do inquérito, e se ele quer investigar o menor, ele fizesse como o Bruno falou, fizesse um auto de investigação de auto infracional, que é diferente, não tem todas as prerrogativas que o inquérito policial goza delas, né? Então, o colega está pedindo para repetir aí, né? A investigação de menores não é feita dentro do inquérito policial por causa de determinação específica do ECA. Isso é feito dentro de um auto de investigação de ato infracional. Repito, auto de investigação de ato infracional. E muitas das vezes é até feito, né, por delegacia específica. Tem delegacias especializadas em Sim, infração, né? Então claro. não é dentro do inquérito policial. Sem dúvida. Bruno, eu queria só abrir um parênteses aqui. Tem muita gente perguntando, às vezes você está abrindo aí o chat, é importante para a É, gente ver uma pergunta ou outra, né? E o pessoal está perguntando anulação, anulação, anulação. Gente, a anulação da prova vai depender de um conjunto de fatores. Não é só o seu recurso pedindo anulação que vai gerar isso. Primeiro tem que ter um monte de recurso muito bem fundamentado com todas essas coisas, pontinhos que a gente está citando aqui, os mais graves principalmente, para pedir anulação. E também, pessoal, de fato, a gente sabe que a polícia, o Poder Executivo, ele trabalha muito com a repercussão que o concurso tem. E eu acho muito louvável essa manifestação da associação lá da Paraíba e de outras entidades da classe que podem fazer isso e abrir mais ainda, né? Jogar aquele holofote em cima do problema que a gente está vendo. Que não é o aluno, que tem muita gente que pensa, quer anular porque foi ruim. É porque é impossível ir bem num negócio desse. Então é uma coisa tipo que não dá. Então, acho que a anulação, o pessoal está perguntando muito, ela depende de outros fatores, não só dos recursos de vocês, mas de um conglomerado de fatores que pode levar. E outra coisa, viu, Bruno? Provavelmente o pessoal não vai conseguir a nota mínima. Desse jeito aqui, não. não. Então, pode ser que a própria polícia fale, rapaz, vamos fazer o seguinte, para ajudar todo mundo aqui, vamos anular esse negócio que foi um lixo. Então, vamos fazer de novo? De repente, aí assim, como isso vai ser operacionalizado? Aí só Jesus na causa. Mesmo. E aqui sobre esse ponto é uma opinião que muitos me perguntaram, professor, dá para anular só a subjetiva e manter a objetiva? E aqui eu vou dar a minha opinião sobre isso, que é minha, não sei nem qual é a sua, para ser sincero. Eu entendo que não. Se você anular a subjetiva, você vai ter que anular a objetiva. Por quê? As duas provas eram no mesmo dia e você passa ali por uma situação de controle de tempo, com controle de vários pontos ali. Imagina o cara que deixou 1 hora para a peça prática, fez aquela peça pelas metades e não conseguiu fazer. Então ele vai ter agora condições, ele teve, por exemplo, 4 horas para objetiva. Foi Sim, muito bem na objetiva e na discursiva ele não conseguiu completar. E agora ele vai ter
condições de fazer só a discursiva, então existe controle de tempo, ao passo que outra pessoa deixou 3 horas para a objetiva e o resto para a peça. Então, eu não vejo como você anular uma coisa sem anular outra, porque está tudo interligado. Principalmente, Bruno, porque elas eram no mesmo turno. Então, o tempo, ele passava não. Exatamente. O tempo para a peça, ele não competia a banca estabelecer. A banca estabelecia o tempo para tudo. E aí, quem ia dividir isso era o candidato na hora. E, como o Bruno falou, vai ter candidato que vai ter uma visão, o candidato vai ter outra. E concurso público tem que ser o mais isonômico possível. Então, pensando no princípio da economia, a gente defende, pode defender sim, essa tese de que uma eventual anulação geral seria o mais. Gente, é porque tudo tem aquela coisa que é mais plausível, aquela coisa que é certa e que é razoável. Às vezes pode ser que isso não seja razoável e a banca entenda que não, a própria polícia entenda que não, mas eu já vi concurso que não tinha nem assim tanto indício de fraude, aí já era fraude, não era questão técnica, como foi o do Pará em 2016, que eles falaram assim, a prova foi muito difícil mesmo, objetiva, não, quase ninguém se habilitou para discutir, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo de novo, pega esse indício de fraude aqui, diz que foi fraude mesmo, e vamos fazer de novo, como aconteceu em setembro e dezembro de 2016, foram 2 oportunidades que eu tive com o Bruno lá em Belém. Foi, foi. E o pessoal está perguntando, antes de a gente avançar, qual a natureza jurídica, né, da prisão dos investigados? Será que seria uma prisão para averiguação? Eu entendo que não é uma prisão para averiguação, porque existe uma situação ali de crime e a análise da situação flagrancial final é feita pelo delegado na delegacia. Então, houve uma Sim, mera condução deles para a condução. delegacia, para a análise do delegado. É aquela fase do flagrante da prisão captura, né, em que ele é Prisão, condução. capturado e Perfeito. direcionado para a autoridade policial. Não vejo isso como um cenário de prisão para averiguação, como algumas pessoas estão perguntando, tá? Colocando aí. Sem dúvida, concordo contigo, Bruno. Eu acho que essa prisão aí, sob o aspecto jurídico da coisa, nem foi apenas uma condução à autoridade policial, que é quem tem a atribuição, a legitimidade para verificar uma situação de flagrância ou não. E aí sim, o flagrante ele não é naquela hora lá na rua, o flagrante é na Sim, sim. delegacia, porque quem tem a atribuição de ratificar a voz de prisão que foi dada na rua é a autoridade policial. Vamos seguir então agora, meu amigo. Vamos Vamos lá? para a letra F da peça. Acho que eu Menor já até critério. perdi as contas, acho que é ponto 11 ou 12 ou 13, né? Eu acho que é 12, vamos lá. E que fala da interceptação telefônica. Cara, Brincadeira, hein? eu não sei nem por onde começo Interceptação mais, seria que, mais que, conversa. que o erro ele só vai se repetindo, entendeu? É verdade. Nós temos aí, na lei de interceptação telefônica, que regula o tema, a obrigatoriedade legal de ser feito em anexo. Nós temos o requisito da subsidiariedade, como que ele junta medidas cautelares probatórias junto com a interceptação telefônica, se ela só pode ser usada se eu não tenho mais medidas cautelares probatórias. Cadê a subsidiariedade da interceptação telefônica? Me explica isso. Salvo engano, artigo 2º da lei, inciso terceiro, ou é terceiro ou é segundo, de que eu só posso me valer da interceptação, e tem outras peças que têm essa natureza, como, por exemplo, a infiltração de agente policial em organização criminosa, lá na Lei 12.850 de 2013, de que eu só posso me valer disso se eu já tiver tentado várias outras diligências e nenhuma delas deu efeito. Inclusive até Sim. outras medidas cautelares, uma busca e apreensão e tal. Aí a gente vai, porque eu aprendi, e o Bruno com certeza também tem essa ideia, de que medidas cautelares mais gravosas, mais que ingressam mais na intimidade, na vida privada do investigado, elas têm que ser deixadas para o fim, para a gente poder ter aquela ponderação, aquele sopesamento entre a medida cautelar e, obviamente, o direito individual do investigado. Então, veja, é o tipo de coisa que não tem como. Inclusive, eu ensino nas minhas aulas, no meu livro, nos meus cursos, de que a interceptação telefônica ela nunca é a primeira coisa. E aqui ela está no primeiro, no primeiro escalão, né? Está na portaria. Sim. Como é que eu vou fazer interceptação telefônica? Não tem o menor sentido você sustentar isso. Então, ainda que a gente tenha algum cenário aí de manutenção desse gabarito, esse item F, sem dúvida alguma, ele cai. Eu acho que a própria banca vai tirar, não precisa nem de recurso, eu acho. Porque ele não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido mesmo. Doideira, doideira.
Essa Inclusive, aí, Bruno, ele diz assim, ó. Inclusive, Bruno, ele diz assim, olha, porque não há, deixa eu ver, não há outros meios de colher a prova. Como é que ele sabe que não há? Você nem começou a investigação. nem começou a investigar, gente. Como assim? Ele tá Não dizendo é? que não sabe, não tem outra forma. Ou o Ô, cara tá meio mandinar, né? Já tá prevendo que não vai ter jeito. ô Vinícius, e aqui eu acho que faltou uma diligência nessa lista. Eu concordo com o comentário do Thales aqui. Deixa eu Deveria ver. citar a juntada de representação pelo exame de sanidade mental do examinador. Ficou Sem faltando. Não dúvida. tem essa lista na lista. Inclusive, essa peça eu ensino nos meus cursos, é uma peça bem legal, exame de É, sanidade mental, viu? Pode, o delegado pode representar, viu, pelo exame de sanidade mental, para ele poder pode. verificar a questão lá da culpabilidade, ou então até mesmo da tipificação, um caso muito comum, no crime de infanticídio e de homicídio, para saber a questão do estado puerperal, né? E Sim, aí a gente vai tipificar corretamente. Um delegado que é indiciado exatamente. pode pedir, sem Também, dúvida. Então, essa peça eu também trabalho no curso. Eu tenho um material que eu chamo de caveirão, né? Ele foi assim sim, chamado por uns alunos no concurso delegado do Pará. Começaram a legal. chamar o material de caveirão, porque tem modelos dos esqueletos, né? E ficou caveirão, adotei. E é o caveirão hoje é onde Bem ficam os verossímil. esqueletos das peças. Maravilha. Vamos seguir aqui então. Vamos sim. A linha H. Olha que interessante, cara. A linha H, ela vai falar sobre acesso a dados bancários de Carlo. Você trabalha no seu livro a representação de quebra de dados bancários. A quebra de Sim. dados bancários, ela tem por pressuposto a Lei Complementar 105/2001. Está citado no seu livro, no meu também. Só Artigo que, 1º, parágrafo 4º. isso, ó, rapaz, memória boa, gostei, hein? Só que o que Nada, que eu costumo. acontece? O edital não prevê a Lei Ih, Complementar 105. é Eu muito comum procurei. isso, Bruno. Muito Oi? comum o edital não trazer. E aí os alunos falam, professor, o senhor vai ensinar a peça de quebra de sigilo? Peraí, deixa eu olhar o edital. Não está na Sim, legislação penal extravagante. Se não está lá, não pode vir para cá, para discussível. não Ponto. pode. Como você vai cobrar uma peça cujo pré-requisito é uma Conhecer uma lei que não legislação está no que Estado. não está? Não tem No como, meu Estado. amigo, exatamente. Possível. Possível. Vamos para frente. Exatamente. Vamos seguindo aqui Aqui é então. fácil de derrubar esse, né, Bruno? Esse Oi? aqui é só o caminho. Ó. A lei complementar 105/2000 não está no edital. Logo, o item H não pode subsistir. Ponto. Exatamente. É muito simples. Beleza. A banca está inventando moda, está fora do edital, né? Sem Está dúvida. fora do Não. edital. E Mais alguma coisa, Bruno? tem mais coisa aqui, tem um monte de observações, tem mais 4 observações para a gente trabalhar ainda, Opa, vamos que vamos. O pessoal tá gostando aí, é quase uma aula, né? não é? Eu diria que é melhor Não, que uma aula esse bate-papo que a gente está dando aqui, porque está despertando nos alunos a vontade de aprender a fazer peça e tudo, porque mesmo que o sujeito não tenha ido bem na prova, na prova da Paraíba, a gente tem muitos editais aí, não é isso, Bruno? Saindo, tem São Paulo, tem Alagoas, tem São Goiás agora que Paulo, tentou, né? Alagoas, Espírito Santo, minha terra aqui, eu sou delegado do Espírito Santo também. Pior que deve ser. Antes eu vou falar, pô, vai ser a CESP. Que bom, agora eu já estou preocupado que pode ser a CESP. Não sobrou nenhuma, né, Bruno? Então, a CESP era a única que a gente ainda tinha credibilidade, né? Mas agora não tem mais. Exatamente. E fala aí para eles, ô Vinícius, quem quiser fechar com você, buscar mais informações sobre seus cursos, PCAM, como que eles te acham? Bom, a gente tem o edital do Amazonas, tem o edital aí da Alagoas para sair, tem o de São Paulo, e quem quiser se preparar bem para a peça prática, eu tenho um acompanhamento, uma mentoria, e eu sempre faço ela com vagas limitadíssimas, pessoal. Por quê? Porque é um trabalho muito específico. É um ciclo de. Eu tenho 12 simulados inéditos que eu envio para os alunos. Eles têm ali 1, 2 dias para me devolver, e depois que eles me devolvem, eu faço uma correção por escrito e a gente agenda uma videoconferência, que tipo essa que a gente está fazendo, só que é via Google Meeting, eu abro a peça dele e vou batendo ponto por ponto do jeito que a gente está fazendo aqui. Quem quiser fechar comigo uma mentoria dessa, aí eu só tenho que ver se tem vaga. Porque são pouquíssimas vagas, porque esse trabalho muito específico, pessoal, não posso ter Dá ali trabalho, 50 dá muito pessoas. Não trabalho. tem como.
O Bruno tem noção de como é que funciona isso. Eu tenho que agendar, tenho que ver minha agenda, meu cronograma, meu calendário aqui. E a gente Então, trabalha, né? E a gente trabalha. também pra caramba. Então, gente, quem quiser maiores informações, chama no direct, porque como é um produto muito específico, eu não costumo divulgar assim para lotar e depois eu não ter, né, Isso como aí. dar esse suporte. Então, como é um trabalho muito específico, chama no direct, professor Vinícius Silva, que aí eu passo as maiores informações para vocês. Ainda temos possibilidade de trabalhar para o Amazonas e para os demais concursos. Lembrando que peça prática não se estuda depois do edital também não, tá, gente? O ideal é que você faça uma boa base e quando tiver um edital, você só revisa. Que aí tá legal. Agora não dá para querer Isso aprender um aí. mês antes da prova. Que aí você se dá mal. E vamos continuar aqui. Ah, para quem Vamos, quiser mais Brunão. informações sobre o meu curso, eu vou deixar. Procura no meu site, está no meu link no meu perfil do Instagram. Estou com um curso aberto agora para Amazonas, no sistema de correção individualizada. Estou com quase metade da turma já, e ó que ainda tem 2 semanas aí para frente até começar o curso. Com correção individualizada e o sistema de mentoria, né? Aí a gente até parece um pouco nosso, tem as especificidades, né? Quem quiser conhecer um projeto meu ou do Vinícius, entre em contato com a gente, mas procura no meu site www.brunozanotti.com.br, manda um direct também, ou no meu site, o link do meu site está no perfil também, tá? Vou comentar aqui, vou postar aqui também no chat aí para vocês, beleza? Vamos continuar aqui. Tô vendo que a Ó, galera só já tá uma até com coisa, né? saudade da FGV aqui, ó. O pessoal com saudade da FGV. Ele tá nível abaixo da FGV, isso aqui. Outra coisa, Bruno, a galera tá perguntando se a live aqui que a gente tá fazendo vai ficar salva. A gente vai deixar salvo sim, porque a gente sabe que nem todo mundo Vai. pode acompanhar ao vivo. E é uma aula, né, gente? Aula, conhecimento, nunca pode ser sonegado. Tem que ser Vai. mesmo difundido. Vamos então seguir aqui com, Vamos lá, com os pra pontos cima. da. Vamos lá. É, Aqui é a questão que eu já falei com você, né? Acesso a dados bancários, letra H, letra I. O ponto relativo à prisão. Vou dividir a letra I em 2 pontos: a parte da prisão preventiva e a parte das medidas cautelares. Cautelar de diversa Acho que é bom prisão. a gente diferenciar para visualizar isso melhor. Em relação Sem à dúvida. prisão preventiva, cara, a prisão preventiva é uma peça que ela tem muitos requisitos, né? Muitos. E a banca aqui cagou para os requisitos. Eu acho que a palavra é essa, né? Me Nem desculpe a palavra chula, mas é a realidade. A banca ignorou os requisitos. Está faltando aí medidas cautelares diversas da prisão, a questão dos fatos novos ou contemporâneos, a questão do 314 do CPP, para falar que o crime não foi praticado sobre nenhuma das excludentes, né? Enfim, tá mal e porcamente feita a preventiva, né, Vinícius? Você nota pela prova da Polícia Federal 2018, que foi uma preventiva num crime de tráfico de drogas, que aí você tinha lá a peça toda estruturada. Aí como é que você faz? A mesma banca que faz uma prova bem feita, como foi a de 2018 da Polícia Federal, a- resume a prisão preventiva em 3 linhas. Não tem o menor Pois sentido. é. Então não tem uniformidade. A gente falou, não tem padrão. Né? Ainda que coubesse, eu acho que se fosse uma prisão, pronto, tá aí. Uma boa solução para isso aqui era o gabarito ser a preventiva do Carlos. E Porque, só. segundo o Bruno, Esquece isso é portaria, esquece legal. a Tá PFD, valendo. é preventiva, cumulada com a quebra do sigilo dos dados telefônicos do celular apreendido. Pronto. Pronto, estava resolvido. Agora a gente sabe, a gente conversou sobre isso, eu e o Bruno, aí o gabarito tinha que ser totalmente refeito. Mas é Tudo uma do zero, solução. do zero. É do zero. Primeiro, não seria portaria, seria só a prisão. E seria uma. Eu diria, essa ficou bem feita. E tem um detalhe que o Bruno vai explicar para vocês, ele que é delegado e um exímio pesquisador de jurisprudência, cara, experiente demais nisso, é que é possível, Bruno, mesmo que não tivesse a portaria, porque não, mas o delegado não pode representar por uma prisão sem ter nenhum inquérito. É possível, Bruno? Então, esse é um ponto que a gente conversou antes da live, né? Eu fiz uma busca na Sim. internet e, a título de curiosidade, o próprio CESP já adotou esse padrão. Delegado da PF 2021, né? Não tem portaria instaurada. Delegado da PF 2021 não tem portaria instaurada, mas ainda assim a banca optou pela, entre aspas, resolução do cenário de crise. Ali a peça foi infiltração
virtual de É agentes verdade. policiais antes da instalação do inquérito policial. A título de curiosidade, eu tive alguns alunos que fizeram na época portaria. Cabia portaria? Cabia naquele caso. Do mesmo modo que cabe portaria aqui. Só que seria uma portaria extremamente enxuta. Não cabe preventiva dentro de portaria, não cabe nada disso que a gente está falando aqui. Seria uma portaria extremamente enxuta que a SES poderia sim adotar. Mas no gabarito para delegado da PF, ela optou, entre aspas, pela resolução do cenário de crise. Um aluno meu que fez portaria para delegado da PF mandou um e-mail para a banca e a banca informou o seguinte, que o STJ, a STF, tem jurisprudência no sentido de que é possível a utilização de medidas cautelares antes da instauração do inquérito policial. E eu achei aqui, antes da nossa live, julgados do STJ e do STF admitindo a representação por prisão preventiva antes da instauração do inquérito policial. Então, das duas, uma. Ou a banca vai utilizar como padrão, caso ela queira manter essa prova, né, sem anular. Ou ela faz uma portaria extremamente enxuta, mudando tudo que vocês estão vendo aí, ou ela abandona a portaria, segue o padrão da PF e adota, então, aí a prisão preventiva cumulada, né, como você bem colocou, Vinícius, cumulada com a representação por quebra de sigilo do celular. Sim, seria uma boa saída. A gente já está encaminhando, inclusive, aqui para sugestões que os alunos podem pensar, né, e que a banca também pode pensar para salvar a prova. Seria o caso de apenas, então, somente ter essa representação pela prisão e a quebra, né? E aí ela não teria nenhuma anulabilidade, acredito eu. Seria uma coisa que daria para salvar. Sim. Agora, esse gabarito que está aí fica complicado. É uma sugestão que a gente teve aí, né? E É. achou bem razoável. Vamos para o ponto último aqui da prova, relativo às medidas cautelares diversas da prisão. O que Beleza. acontece? Cabe ou não cabe medidas cautelares da prisão nesse cenário narrado, Vinícius? Olha, caber é uma coisa, ser necessário é outra. Eu explico muito isso para os nossos alunos. O cabimento para uma medida dessa é bem simples. Lá no Código de Processo Penal tem. O crime investigado tem que ser punido com pena privativa de liberdade. É, com certeza. Beleza, cabe. Agora, é necessário? Aí é outra medida que você tem que ter. E eu entendo que não é necessário. Porque se a gente entender que isso daqui, partindo da premissa, é válido, a gente vai entender que toda vida que um servidor público praticar um crime, ele vai ser afastado do cargo. Aí o serviço público para, né, Bruno, desse jeito? Porque, sinceramente, Exatamente. não é razoável isso. Quando os alunos dizem, não, professor, mas ela é servidora, então afasta, não prende. Calma, não é assim. Você pode pedir a medida cautelar diversa da prisão se houver um receio de reiteração delituosa, nos termos do 282, inciso primeiro do CPP. Lá ele Sim, diz, o 282, inciso primeiro, é uma cópia, com outras palavras, está parafraseando o 312. E a gente não tem, pelo menos de acordo com os narrados no enunciado, nenhuma suposta possibilidade da Lenita se dedicar a esse tipo de atividade. Porque eu preciso afastar ela do cargo dela de servidora lá da universidade se eu tiver, o enunciado deixar isso claro, que há uma probabilidade dela voltar a delinquir dessa maneira. Claro que a prisão dela pode ser desproporcional. Aí a gente está falando em segundo 282. Beleza, eu concordo com isso. Agora, não é só, é desproporcional a prisão. Você está partindo do pressuposto que todo servidor público que comete um crime tem que ser afastado. E você sabe que um servidor público afastado por ordem judicial, ele continua recebendo salário. Já sim. imaginou o prejuízo prático disso, hein, Bruno? Seria uma loucura, né? Admitir isso aqui como se fosse uma coisa correta. Concordo, concordo. E vocês estão nos assistindo, no momento do recurso, o que vocês têm que alegar em relação a esse ponto? A questão fala, e aqui a questão mais uma vez cria fatos novos. Quando ela fala que o afastamento cautelar dela vai decorrer de infrações penais, em especial destruição de documentos, coação de testemunho e fraude processual. A questão não narra nada sobre isso. E aqui eu Exatamente. acabei de lembrar, veio agora na mente. O STJ tem jurisprudência afirmando que a
atualidade das medidas cautelares. O fato de necessidade de provar fatos novos ou contemporâneos é algo inerente a medidas de natureza pessoal. E a Essa cautelar, prisão, pessoal. tal como a medida cautelar diversa da prisão aqui da Lenita, é uma medida cautelar pessoal. E como medida cautelar pessoal, ela tem que ter atualidade e não prospecção do que pode ou não acontecer no futuro. A questão não narra um A Perfeito. sobre risco em relação à atualidade dos fatos. Então, está inventando fato novo e violando jurisprudência do STJ. Acabei de me tocar para esse detalhe. Boa, Bruno. É isso mesmo, gente. A gente não pode dizer que a Lenita vai destruir documentos. A gente não pode dizer que a Lenita vai coagir testemunhas. A gente não vai dizer que ela vai fraudar o processo. Como é que eu estou prevendo tudo isso agora? Gente, é aquela história que ele falou, que o Bruno falou da contemporaneidade dos fatos. Primeiro, esses fatos não existem. E segundo, eles não, se ainda que eles venham a acontecer, é no futuro, não agora, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, finalizamos pela minha conta 16 pontos de recursos, claro. Não são opiniões minha ou do Vinícius, são erros da banca, são Sim. equívocos da banca, são pontos que a banca errou. É isso que vocês têm que entender. Nós já estamos caminhando para o final aqui. Quem quiser mandar dúvida, pode ir mandando, né? Já estamos a 1h10 de live aqui. E Maravilha, hein? observe o Mas seguinte, parece que sabe o que foi eu rápido, notei? né, Bruno? Sabe o que eu notei, Vinícius? O Fala. delegado ele só tem que fazer portaria de agora em diante. Ele não precisa fazer mais Ah, é porque nada. aí já era, né? Se ele só fizer portaria, manda tudo o resto para os outros fazerem, o E delegado sabe o daí que é, para frente vai viver de engraçado? portaria. Acabou? E sabe o que é engraçado, Bruno? É que no final é o delegado que assina a portaria. Ok, e aí tá certo. Se é o delegado que assina esse ato aqui, eu posso entender que esses outros aqui, monte que tem, não é ele que vai assinar, né? Porque são Não. determinações. Como é que ele vai determinar algo que ele próprio vai fazer? Não Sim, tem sentido. Então, se ele tá. Porque eu sei. Não, ele só falou que vai ter. Então tá, beleza. Ele pode até falar que vai ter uma interceptação, que vai ter, beleza. Mas é ele mesmo que vai fazer. Agora, então não tem o menor sentido ele dizer que determina ao escrivão que requeira algo que é ele que vai fazer. Pô, se o delegado está assinando, e a gente sabe que é ele que faz as representações, não tem sentido ele colocar isso aqui dentro da portaria. Então, realmente, pessoal, a própria banca cai em contradição. Porque se cai. é o delegado que está assinando, ele vai assinar determinações que não é ele que vai fazer. Senão fica um negócio esquisito, né? Como é que eu vou assinar uma coisa determinando algo que eu mesmo vou fazer? Não tem o menor sentido. Sim. Estão perguntando aqui, Vinícius, quem fez Oi. outras peças que não foi portaria deve recorrer também? Eu deixo isso muito claro. Eu acho que todos vocês têm que Todo recorrer. mundo, velho. Tem que encher o CESP de recurso. A hora é Ele tem agora. que Eles têm entender, que ele tem que cair a ficha entender. para a merda que eles fizeram. Isso. O CESP tem que entender que esse concurso, esses recursos, não é uma coisa corriqueira e comum de aluno que está esperneando. Não é jus esperneante. Isso aqui é erro mesmo, é uma coisa grave, é uma catástrofe. Então ele tem que. Rapaz, alguma coisa esquisita aconteceu, porque tá um negócio aqui diferente de todos os outros que a gente já viu. Eu acho que é essa a pegada que a gente tem que ter. Exatamente. E aí estão perguntando, Bruno, Vinícius, vocês acham que o concurso será anulado? Observe o seguinte: uma coisa é o concurso. Concurso É, anulado, não. Eu acho que não. também acho. Uma coisa é essa etapa específica do concurso, cara, para mim tem chance. Muita chance de ser Muito, anulado. E muito. se a categoria de delegados lá do estado, que, como eu falei no início da live, né? Uma pessoa comentou, eu já tinha ouvido esse comentário também, o sindicato de lá, a associação, está pressionando uma posição mais específica da banca. Se essa posição vier, eu acho que a anulação é algo que é questão de tempo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Vocês, cada um de vocês, tem que pressionar a banca, tem que entrar em contato com as autoridades. Cadê a comissão do concurso público? Vai em cima da comissão do concurso, cada um de vocês. Eu acho, inclusive, Bruno, que é como eu falei antes, né?
Se vai anular, se não vai, isso depende de um conglomerado de circunstâncias que tem que acontecer. Sim. E você não pode ficar esperando que o CESP anule de bom grado, não, porque o CESP não vai fazer isso. Tem que ser provocado, e muito bem provocado. Não só por vocês, mas também por autoridades que têm interesse. Procura o AB, procura, sei Boa! lá, procura o OAB. AB, Vai na Comissão de OAB. Direito Penal, de Direito Entra. Processual Penal, sei lá, qualquer gente lá da OAB deve ter uma comissão lá responsável pô, advogado é o tipo do cara que enche o saco na delegacia. A pessoa se o Então, delegacia passa um sobre, povo desse, fala, Bruno. sobre a OAB, eu tenho uma dica aí para vocês, porque aqui no Espírito Santo a OAB ela tem comissões. Tem uma comissão que lida somente com servidores públicos, que abrange também a etapa do concurso. Eu sei aqui no Espírito Santo, não sei lá. Muito provavelmente lá tem também, porque a OAB ela é meio que espelhada Claro, entre os estados, sim. né? Então, procura a comissão, procura o presidente da OAB, procura a comissão do concurso e vocês têm que fazer acontecer. Porque senão o que vai acontecer, no melhor dos cenários, anulam somente a Uns dois, discursiva, dois, somente a três peça. pontos aqui. Anular a Não, peça, pode na ser pior, minha Bruno. opinião, é uma violação de direitos violenta, porque fere a isonomia. E É eu a minha acho que é o posição. seguinte, Bruno, no final, se nada der certo, pô, judicializa. Porque o pau que tem aí é concurso de delegado judicializado. Esse vai ser só mais um, se vocês quiserem, né? Se administrativamente não funcionar. Leva para um juiz, eliminar aí em concurso público, é o pau que rola, o juiz adora isso, porque sai na mídia, ele fica famosinho e dá tudo certo. Olha que uma pessoa colocou que me chamou a atenção para um detalhe, a Sara. A subjetiva prejudicou muito o rendimento da primeira fase. Teve gente que desistiu e foi embora depois que leu a questão. Eu conheço uma pessoa que ela foi embora da prova porque ela identificou que ela portaria, não estudou a portaria e foi embora. Falou, não sei fazer Imagina se. portaria, vou fazer o que aqui? Foi embora. Não, e outra coisa, quando E ela não fez identificou nem que era objetiva, não portaria, entregou nem o gabarito. caramba, falta de isonomia. E outra, quando ela identificou que era portaria, ela disse que não sabia fazer a portaria, não isso aqui, né? Portaria, portaria de verdade, não essa coisa Verdade. horrorosa que a CESP fez. Sugêneres, essa resposta sugêneres aqui, essa peça sugêneres aqui. E outra coisa, Bruno, para a Exatamente. gente fechar aqui, assim, já encaminhando, pessoal, nós não vamos passar a ensinar desse jeito. Eu não Não, vou. não, tá errado, tá Nós errado. não quem está errado aqui não é o professor Vinícius, não é o Bruno, não é o Lúcio, não é ninguém aí, não, gente. Quem está errado aqui é a banca. Ela que tem que se curvar, obviamente, com ter humildade para isso e assumir o erro. Ah, eita, vou ter que mudar tudo aqui no meu curso agora, porque o Não, certo. Não vou mudar. Nem no meu livro, nem nos meus cursos, nem nas minhas aulas. Vou continuar levantando a mesma bandeira de que portaria inaugura o inquérito e determina diligências iniciais. É só isso. exatamente, exatamente. Vamos caminhar para a fase final? Sim, Começa aí sim, vamos você que lá. eu finalizo na sequência, ô Vinícius. Se Bom, parecer mais pessoal, alguma então, pergunta no meio do caminho, a gente responde aí, mas pode ir tranquilo, finalizando aí. tranquilo. Pessoal, aliás, inclusive eu queria dizer para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem aqui sobre isso, sobre esse comentário que a gente fez aqui, bem abrangente da peça, da Paraíba, pode chamar lá no direct, pode comentar também nas nossas postagens que nós fizemos no Instagram, eu, Bruno, a gente vai estar lá para acompanhar, eu estou sempre acompanhando lá os Com comentários. certeza. E dizer para Todas as vocês que dúvidas eu não estou. deixem de mandar. Manda, porque Não, tem que tem que recorrer. mudar. Comenta lá no post, que é a forma mais rápida da gente, porque às vezes no direct a gente não consegue dar conta, mas as postagens lá, os comentários, às vezes é mais fácil da gente conseguir acompanhar, porque é como se fosse uma conversa. E quero deixar o meu Instagram também à disposição de vocês, o @prof. Vinícius Silva. Quem quiser fazer o meu acompanhamento, a minha mentoria de peça prática, pode entrar em contato. A gente vai passar as maiores informações, forma de pagamento, valores, tudo. Para mim vai ser uma honra ter aí vocês que conheceram o meu trabalho agora e que já conhecem como mentorados para o próximo concurso de delegado de polícia, que pode ser o do Amazonas, o de São Paulo, o de Alagoas ou qualquer outro aí que você queira prestar. A gente vai estar aqui para ajudar vocês a conseguirem a aprovação da maneira correta. Não desse jeito aqui. Isso aí. Pessoal, já vou finalizando aqui também. Agradeço imensamente a audiência de vocês, esse bate-papo riquíssimo, a confiança no nosso trabalho, porque eu sei que a gente está aqui para vocês
mas vocês acreditarem que nós estamos aqui direcionando o nosso tempo, nós podemos estar com a família, podemos estar fazendo outra coisa, mas não, nós estamos aqui porque nós acreditamos no que nós fazemos. E é isso que nós queremos deixar claro para vocês. E agora nós fizemos nossa parte, cabe a vocês apresentar os recursos, ir aonde tem que ir e fazer a coisa acontecer, porque isso daqui, ó, isso aqui é um lixo que a banca fez com vocês, tá? Isso aqui é um lixo que a Desrespeito com a banca banca. fez com Às vezes eu vocês. digo, não, professor, o senhor está sendo desrespeitoso com a banca. Eu acho que quem começou a desrespeitar aqui foi a banca, começou a desrespeitar vocês e até os professores que ensinam isso daqui. Gente, não é fácil ensinar peça, por quê? Porque o livro, quem faz, é a gente. Isso aqui você não aprende na faculdade. Isso aqui é tudo novo, gente. Esse cenário de peça prática, ele nasceu em 2013, mais ou menos, que foi quando caiu pela primeira vez na Polícia Federal e na Polícia Civil da Bahia. E de lá para cá, eu, o Bruno e a galera aí que dá aula, que a gente se comunica muito, a gente tem feito um estudo aprofundado para que isso tenha um padrão. Você já imaginou, Bruno, se lá no concurso da magistratura, na peça deles, que é a sentença, cai um despacho de saneamento, e o candidato não sabe o que é que vai cair? Não tem o menor sentido. Então, a última crítica que eu faço aqui é: vamos lutar por uma regulamentação do tipo de concurso, para que saia aí alguma coisa que tenha um padrão de prova discursiva a ser cobrado. Esse aí é o meu pleito e eu concordo com quem pensa dessa forma também. Isso aí, pessoal. Agradecemos mais uma vez a atenção de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, com o professor Vinícius. Tem interesse em conhecer o curso do professor Vinícius? Manda um direct para ele. Tem interesse em conhecer o meu curso? www.brunozanotti.com.br. Pode mandar também uma mensagem para mim no privado, que nós estamos à disposição para tudo o que vocês precisarem. Não desanimem, não abaixe a cabeça. Vocês vão cair uma vez, vão cair duas. Eu só fui aprovado no meu primeiro concurso depois de mais de 14 reprovações, né? Então, levantem, acreditem em vocês, porque a aprovação vem para quem acredita, para quem levanta a cada queda, que vem cada queda um motivo de seguir adiante. É a resiliência que se fala, é a resiliência que vocês precisam. E nós estamos aqui para ajudar nessa caminhada. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos, meu amigo. Muito bom estar com você. Vamos marcar outras lives no futuro. E um Se Deus forte quiser, abraço em a breve eu vou todos. aparecer no Espírito Santo, hein, velho? Mas não pra gente dar aula nem nada, pra gente, né, aproveitar também aí, de repente, umas férias, tá bom? Isso aí. Forte abraço a Um todos, abraço. galera. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.